É isso aí. Então vamos conversar um pouquinho sobre a alfabetização matemática, né? Como que você vai interpretar questões da banca VUNESP. Eu sei que o teu maior problema quando você está estudando para concurso, o teu maior problema é exatamente o quê? Você está fazendo a matemática, você está resolvendo questões, você lê a questão e não consegue entender o que a questão está te falando. Conta para mim aqui no comentário se isso não é uma verdade. Diz para mim aqui, se você não está lá fazendo a prova de matemática e você sente dificuldade de entender a questão. Fala se você não tem aquela sensação, quando você está fazendo a prova, aquela sensação assim, caramba, o que o examinador está querendo? O que ele está falando com isso? Que loucura é essa? Fala para mim aí, deixa um comentário aí para mim, se não é isso que você sente. Você vai fazer a questão e não consegue entender a questão. Nossa, eu estudei tanto, Everson, eu sei tudo sobre MDC, eu sei tudo sobre porcentagem, eu sei tudo sobre geometria, eu sei tudo sobre raciocínio lógico, mas na hora da questão eu não consegui entender o que o examinador estava pedindo. Esse é o fato. Esse é o fato. Então, nós vamos conversar nessa live de aquecimento, nessa aula de aquecimento, nós vamos conversar exatamente sobre isso. Sobre a leitura. Sobre a leitura, tá? Então nós vamos conversar sobre essa leitura. Como eu leio uma questão, ou como eu interpreto uma questão corretamente, tá? Se você está chegando agora no meu Instagram, se você chegou no meu Instagram, recebeu muitos seguidores ultimamente. Se você é novo por aqui, se você não me conhece, tá? Eu sou o professor Everson. Eu sou mentor de alunos de alta performance já há 33 anos e eu mesmo já fui aprovado em 5 concursos públicos e nomeado na área da educação. Eu só conto os concursos da área da educação, tá? Não conto os outros. Nesse tempo, eu desenvolvi o método FAST. Eu criei o método FAST. Everson, o que é o método FAST? O método FAST é o método onde te ensino matemática com inteligência e rapidez. É onde, parte do método FAST é o que você vai ter nessa aula hoje. É onde o primeiro princípio do método FAST é o quê? É você entender as questões de matemática. E como toda aula minha, como toda live minha, todo curso meu, eu sempre começo com uma mentalidade de águia, com uma frase para te inspirar. Hoje eu não trouxe nem como mentalidade de águia, tá? Hoje eu tô trazendo uma frase que é de uma pessoa, que é de um cara que me inspira bastante, tá? Não sei se você já ouviu falar sobre esse rapaz aqui, esse jovem senhor, o senhor Walt Disney. Você já ouviu falar do senhor Walt Disney? É o Walt Disney, né? E o Walt Disney diz exatamente isso, ó. Todos os seus sonhos podem se tornar realidade se você tiver coragem de persegui-los. Olha quem disse isso, né? Olha o que ele criou. É o cara que entrou para a história, né? O Walt Disney entrou para a história. Não é a história só do parque, é de tudo que ele fez. De tudo que ele fez. E ele fala exatamente isso. Isso é um motivo de inspiração para você, tá? Você quer tornar o seu sonho realidade? O teu sonho é ser aprovado como escrevente no TJSP? Esse é o teu sonho? Então, você vai realizar esse sonho. Só que você tem que ter coragem de perseguir esse sonho. O que você está querendo dizer com coragem de perseguir esse sonho? Quando eu falo coragem, é a coragem de você enfrentar as dificuldades da prova. Matemática e raciocínio lógico eu sei que são dificuldades. Até postei essa semana aqui no meu store a situação de um aluno, né? De um aluno, não chega a ser nem o meu aluno, porque se fosse aluno ele não falaria uma coisa dessa. Um seguidor aqui meu que me escreveu exatamente isso. Ele falou, professor, eu não consigo entender matemática e eu vou desistir do meu sonho da aprovação. Sim, me deu até uma tristeza. Por quê?
Porque quantos de vocês já pensaram em fazer isso? Quantos de vocês? Diz para mim aqui no bate-papo, se você já pensou em fazer isso. Se você já pensou, quando viu que tem matemática e raciocínio lógico no concurso, se você pensou em desistir do concurso por causa dessas matérias. Diga para mim aqui no bate-papo. Eu tô acompanhando o bate-papo pelo... direto aqui pelo... Ai, caramba, pelo meu amigo, pelo Chrome, né? Pela plataforma. E deixa eu só, vou abrir aqui em outra coisa para ver se tem. Olha lá, boa noite, Luana. Boa noite. Diz para mim, Luana, já pensou em desistir do concurso por causa da matemática? Por causa do raciocínio lógico? Acho que não, né? Hã? De jeito nenhum, né? Não pode, gente. Você não pode reduzir o seu sonho, tá? Ah, Everson, mas matemática é difícil. Ah, Everson, matemática é chata, né? Não é. Na verdade, o que acontece é o jeito que você aprendeu. É o jeito que te ensinaram matemática. Foi a técnica, foi o método que foi usado para te ensinar matemática que faz você achar a matemática chata. E até mesmo faz você achar a matemática difícil. Eu não estou falando que é fácil. Porque se eu virar para você e falar aqui para você que olha, a matemática comigo vai ficar fácil, eu estou mentindo, isso é golpe. Toda vez que se usa a palavra fácil, né, em alguma coisa, vai ficar fácil, isso é golpe, tá? Na verdade, o que eu faço aqui com você? Eu simplifico a matemática. Boa noite, Vanessa, boa noite. Eu simplifico a matemática. Olha lá, a Luana disse que pensava em desistir, mas não pensa mais, né? Já é aluna do professor Everson. Agora começa a enxergar a matemática como parceira e não como dificuldade. Essa é a sacada. A matemática vira sua parceira. Então, vou te mostrar um negócio aqui. Antes da gente começar a falar de alfabetização matemática, olha lá, Vanessa, ó, eu realmente me incomodo demais com a matemática e quero mudar isso. Vanessa, só essa tua última frase já fez a diferença. Essa tua última frase, eu quero mudar isso. Só que você vai corrigir essa frase, Vanessa. Você não vai mais usar o eu quero. Não vai usar o eu quero. Você vai agora escrever, eu vou mudar isso. Escreve de novo aí pra mim. Eu vou mudar isso. Essa palavrinha, você mudou, né? O verbo, ele faz no teu cérebro uma diferença que você não tem ideia, tá? Ele faz uma diferença brutal. Então, isso, Vanessa, gostei. Agora sim, eu vou mudar isso. É isso aí que eu quero, tá? Se o teu cérebro agora já entendeu. E ó, por que a matemática às vezes fica difícil? Por que às vezes vocês estudam pra caramba e chega na hora da prova e erra tudo de matemática? Porque vocês cometem aquilo que eu chamo de o grande erro. O grande erro. Em toda aula minha, em todo início de curso, em todo início de mentoria, sempre eu falo isso para os meus alunos. Nós vamos começar de maneira correta e não cometendo o grande erro. O que é o grande erro? O grande erro é o erro da modernidade, é o erro do dia a dia, tá? A gente hoje tem acesso às provas, às questões antigas e tudo mais. Já tem acesso a tudo isso, hoje em dia. E aí você entra na internet, pega lá os PDF com questões, com provas antigas e tudo mais, e começa a resolver questões. Eu vou te falar uma coisa, você está fazendo o telhado de uma casa sem antes ter feito o alicerce. Olha isso. Você está fazendo o telhado da casa sem antes ter feito o alicerce. E é verdade, tá? Então, tentar resolver questões é um erro. Everson, você está querendo dizer para mim que eu não devo resolver questões? Você está querendo dizer para mim que eu não devo fazer simulados? Não, eu estou te falando que isso daqui é o último passo. Na verdade, o seu estudo se fundamenta em 4 pilares. E os 4 pilares são exatamente os pilares do método FAST.
do método que eu te ensino aqui, do método que faz você e vai fazer você, tá? Aprender matemática com inteligência e rapidez. O método FAST, ele tem esses 4 pilares. Olha só, o primeiro pilar é o pilar do fundamentar. É fazer o alicerce da casa. É fazer a fundamentação. Depois você vai para o avançar. Quando você chega no avançar, você está determinando aquilo que eu chamo aqui de gerador de problema. É nesse momento, muitas vezes, que você trava na questão, porque você não entende o que o examinador quer. Qual que é o gerador de problema? Depois vem as técnicas de resolução. E as técnicas não são macetes, tá? Sabe por quê? Porque macete você decora. E decorar, tudo que você decora, você esquece. Eu não quero que você decore. Porque eu não quero que você esqueça. Eu quero que você chegue na prova e mesmo que a questão seja um pouquinho diferente daquilo que a gente trabalhou, você consegue avançar, tá? E aí vem o triunfar. Agora sim, então perceba, depois desses 3 passos, depois desses 3 pilares, agora você vai fazer questões, agora você vai resolver questões da banca, vai fazer simulados, e aí é fazer a prova. E a hora que você faz a prova, é só alegria. Se você olhar aqui, você vai falar assim, nossa, Everson, o método FAST é simples demais. Exatamente isso. É a simplicidade que ninguém faz. Ele é simples. E olha como que você... Conta pra mim aqui no bate-papo. Conta pra mim aqui no bate-papo. Se você tá estudando matemática desse jeito errado. Se você tá fazendo questões e tá deixando a fundamentação para trás. Tá deixando o básico para trás. Se você já achou, por exemplo, que estudar conjuntos numéricos é perder tempo. Sabe? Por quê? Vamos falar do TJ. A prova do TJ é daqui pouco mais de 60 dias. É dia 8 de setembro. Aí você pega o edital, aquele monte de conteúdos e fala assim, não dá para ficar fazendo matemática. Eu vou fazer questões. Eu vou pegar a prova anterior. Eu vou comprar PDF. Gente, juro pra vocês. Juro. Juro. Se eu vendesse PDF com coletânea de questões e resoluções comentadas, eu ficava rico. De tanta gente que procura. Entendeu? Só que vai acontecer. Esses alunos compram esse PDF, eles não são aprovados. Aí eu não vou ter aquele monte de depoimento que eu amo ler, que é quando o aluno escreve para mim, Everson, entendi matemática, eu fui aprovado. Aí eu fico vendendo PDF e ninguém tem, aí não adianta, né? Olha lá, tá vendo? Aí então, mas Luana, não é para só estudar as provas, hein? Lembra isso. As provas é o 4º pilar. Tá? Você vai fazer sim as provas, tá? Nós vamos ter todo um depois eu até falo, a gente vai trabalhar aí, a gente vai se preparar para esse TJ, mas é o último momento. É o último momento. Essa aula aqui, eu vou mostrar para vocês uma sequência do que é o método FAST. Não sei se vocês perceberam, né? É que aqui a lousa aqui, por isso que eu gosto de fazer live lá no YouTube. Porque a lousa aqui... isso. Agora sim, agora entendi. Boa, Luana. Isso aí. A lousa aqui no YouTube fica pequenininha. Mas eu vou ampliar aqui só para vocês verem. Olha isso, ó. O primeiro pilar do método. Peraí, deixa eu... o primeiro pilar do método é o fundamentar, né? Eu vou ampliar aqui para você enxergar o que está no fundamentar. Presta atenção. O que está aqui no fundamentar? Você viu? O que está aqui no fundamentar? Alfabetização matemática. É isso. Tá? Por que eu comecei a live de aquecimento com essa primeira aula? Por que eu escolhi esse tema para fazer essa live? Exatamente por isso. Porque isso daqui é o princípio básico. É o princípio inicial para você entender matemática. Senão a matemática para você vai ser aquela coisa chata, vai ser aquela coisa que atrapalha a sua aprovação.
tá? E o que eu não quero é que a matemática seja o seu empecilho. Na verdade, a regra que eu falo sempre para meus alunos é o seguinte: a matemática não é o seu empecilho. A matemática é a sua parceira na aprovação, tá? Deixa eu só ajustar minha lousa aqui de volta do que eu fiz aqui. Então vamos lá. Então, já que a alfabetização matemática é importante, vamos começar falando dela. Vamos falar da alfabetização matemática, que é o tema dessa nossa aula hoje, tá bom? Então, deixa eu só tomar uma aguinha aqui, porque eu já comecei a live no embalo, conversando com vocês. Galera, conta pra mim aqui, que cidade que você tá assistindo essa live? Qual é a tua cidade aí? Diz pra mim aí. Escreve aí, põe aí no bate-papo. Qual que é a tua cidade? Você vai fazer TJSP? Diz aí pra mim também. Participe. Eu gosto da participação de vocês. Por isso que eu gosto de fazer muita aula no Google Meet. Porque lá não tem jeito. Lá você me vê, eu vejo vocês. Eu gosto da participação de vocês. Tá? Escreve aí pra mim. Qual é a cidade que você tá? Você vai fazer TJSP? Não vai? Digita aí pra mim. Vai, participa. Vamos lá. Participa junto com o professor Everson. O professor Everson gosta de aluno junto, trabalhando junto. Mas hoje, ó, Rio Claro, Araçatuba, olha lá, Campo Limpo, São Paulo, Campo Limpo, é isso aí. Escreve aí pra mim, olha que legal, né? Pessoal aí do estado de São Paulo, né, TJ, bora lá. Isso aí, galera. Peruíbe, Peruíbe, gosta, hein? Tá? Petrópolis, Rio de Janeiro. Eu tenho uma cidade que eu tenho uma vontade danada de conhecer. Eu não fui no Rio de Janeiro, eu só passei pelo Rio, mas Petrópolis é uma cidade que me chama a atenção pra caramba. Não sei. Eu sempre ouvi falar de Petrópolis, eu tenho uma vontade, mas eu vou conhecer ainda. O pessoal que é meu aluno sabe do meu projeto Motorhome, né? Ibiúna! Opa! Ju Navarro de Ibiúna, legal. Um dia eu vou aí, doutora Daniela. Conhecer Petrópolis, hein? Legal. Ó, então o que é alfabetização matemática? Legal, legal. Ah, Elaine é nossa aluna. Você tá no Insta do filho, hein, Elaine? Brincadeira, hein? Tá inspecionando o filho aí, hein? Olha lá. Vou sim. Tá? Olha lá, Elaine aqui de Sertãozinho, aqui do lado. Ô, doutora Daniela, depois você ó, que a hora que eu pegar meu motorhome, eu falei que a hora que eu pegar meu motorhome, deixa eu contar. Gente, eu gosto de conversar com vocês, né? Eu gosto de conversar com vocês sabem disso. Eu até tenho aluno que fala, nossa, você vai direto, né? Calma, né? A gente estamos aqui. Eu já falei isso em live, inclusive lá no YouTube, que a hora que eu pegar meu motorhome, eu vou dar aula online, né? Continuo com as minhas aulas online. E a cada dia eu vou tomar café na casa de um aluno meu, de um seguidor meu. Eu vou avisar, tô chegando em Petrópolis. A doutora Daniela fala, opa, vem pra cá, vamos tomar um café. É isso aí. Gente, então para você entender o que é a alfabetização matemática, eu vou fazer um paralelo aqui. Olha só, eu peguei essa imagem aqui, essa notícia da BBC News, tá? E essa notícia diz o seguinte: a reforma do grande colisor de Hadrons que pode revolucionar a física. Olha que notícia fantástica. Não é? Vocês não acharam fantástica essa notícia? Eles vão reformar o grande colisor de Hadrons. Isso vai provocar uma revolução na física. Não é maravilhoso ler isso? Você lê isso, você não fica até emocionado, emocionada? Aí você olha pra mim e fala assim, ô Everson, para. Entendi nada. A única coisa que eu entendi ali é reforma e física. Física, ainda aquela matéria lá da escola lá, que não sei, era muito louca, né? E reformas, vão reformar fazer o quê? Vai pintar, vai fazer o quê? Agora, o que é esse tal de colisor de Hadrons? Você percebe o que é a alfabetização matemática? Tá? Eu peguei um exemplo do dia a dia, porque pra mim, matemática tem que estar no seu dia a dia. Tudo que eu ensino pra você aqui, eu tenho que pôr no teu dia a dia. No teu dia a dia. Não, eu tenho que colocar no seu dia. Então, por isso que eu trouxe essa notícia.
Porque quantas vezes você leu notícia num jornal e não entendeu nada? E não entendeu nada. E aí eu falo, você é um analfabeto. Você é um analfabeto moderno. Não é que você não sabe ler e escrever, você sabe ler e escrever. O que você não sabe é interpretar, é entender. Então, muitas vezes você pode estar sendo na matemática um analfabeto matemático. Já pensou nisso? Que às vezes o teu primeiro problema com a matemática é ser o analfabeto matemático. Às vezes você está aí tentando estudar MMC, MDC, regra de 3, volumes. Só que a hora que você pega a questão, você não consegue entender. Então olha o teu analfabetismo matemático, o quanto que ele influencia. Por isso que nessa primeira aula de aquecimento, eu quis falar isso. Porque lá na terça-feira, quando a gente for começar, né, a gente vai ter a aula da missão TJ, não vai dar para eu falar tudo isso para vocês. Eu resolvi, falei, gente, eu vou fazer 5 aulas no Instagram, porque é tanta coisa que eu quero orientar esses meninos, essas meninas, que eu tenho que ter essas 5 aulas, né? Para chegar na terça-feira já assim, ó, pá, cabeça explodindo, né? Terça-feira. Ó, quem não fez o cadastro ainda, me escreve depois eu quero aqui, porque essa live vai ficar gravada aqui no Instagram, ou me chama no direct, eu mando lá o link para essa aula da missão TJ. Beleza. Então você entendeu o que é? Eu te dei um exemplo do que é alfabetização matemática. Então, a alfabetização matemática é exatamente isso. Você tem que ler questões, entender o enunciado, interpretar a pergunta, e aí vem o detalhe mais importante, que é onde você trava. Localizar o gerador de problemas e transformar palavras em regras matemáticas. Veja, são esses dois momentos aqui, ó, que te trazem aqui, tá? São esses dois momentos. Se você chega, tudo bem, agora eu não consigo localizar o gerador de problema. Eu não consigo transformar palavra em equação matemática, em regra matemática, você não vai conseguir resolver. Você não vai conseguir resolver. Você percebeu? Então, o detalhe é isso. Esse é o detalhe fundamental, tá? Você conseguir entender. Então, isso é a alfabetização matemática. É isso que nós estamos conversando nessa aula hoje. Ô Everson, agora para eu entender a questão tem que fazer milhares de questões. Não. Não. Já falei isso aqui, tá? Você tem que fazer questões, mas seguindo um procedimento lógico. Seguindo uma regra lógica. Porque senão você só vai fazer questões e vai se complicar, achando que está fazendo certo e está fazendo tudo errado, tá? Então vamos lá. Qual é o procedimento para você resolver as questões? Quando eu vou resolver uma questão, primeira coisa que eu tenho que fazer, pode parecer besteira, pode parecer uma besteira danada, isso que está escrito aqui. Tá? Muitos olham e falam assim, vá, né? Como assim, Everson, fazer a leitura da questão aos poucos? Quando eu falo fazer a leitura da questão aos poucos, é você fazer a leitura e ir analisando passo a passo da questão. Isso é a leitura da questão aos poucos, tá? É ir analisando a questão passo a passo. Já já você vai entender. O próximo passo
é você grifar os dados. Gente, parece bobo eu estar falando isso para você, mas é impressionante a quantidade de alunos que erra, que lê a questão inteira e depois para e fica se perguntando: o que eu tenho que fazer agora? O que ele está me pedindo? Olha isso! Olha isso! Você tem que grifar. Quando você grifa, você consegue enxergar os dados e como eles vão se relacionar. Tá? Beleza. Depois você vai grifar a pergunta. Olha a diferença. Você vai grifar os dados, que é grifando os dados que você vai entender. Grifando os dados, você vai entender qual é o gerador de problema. Grifando os dados, você vai entender o gerador de problema. Depois você vai grifar a pergunta. Então, eu vou até escrever aqui para você entender. Aqui, ó, grifar os dados é para você determinar o gerador de problemas. E a pergunta, ela vai te levar à técnica de resolução. É aqui que entra a alfabetização matemática, ó. É nesse momento aqui. Tá? Então a alfabetização matemática, ela entra agora, quando você determina o gerador de problema. Veja lá. Então verifique entre os conceitos quais são os geradores de problema e como esses dados podem se relacionar com a pergunta. Então é aquilo que eu acabei de falar para você. Ó. Agora conta para mim. Muitos de vocês, e eu sei que isso é verdade, tá? Muitos de vocês estudam matemática sem grifar texto. Muitos de vocês estudam matemática lendo a questão de uma vez só. Aí chega no final da questão e fala assim: e agora vou resolver. Vai resolver o quê, filhão? Você não sabe nem o que tem que fazer. Conta pra mim aqui. Conta pra mim aqui se não é isso que você faz. Se não é isso que você faz às vezes. Ô Vanessa, depois eu vou até deixar gravada aqui. Tá bom? Eu tô gravando aqui, depois eu vou deixar gravada aqui pra vocês também. Eu vou postá-la aqui no Instagram. Gravada pra você assistir e reassistir, assistir de novo. E quem tiver, quem estiver lá no grupo do Missão TJSP 60 dias, quem estiver no grupo vai receber esse PDF de anotação que eu tô fazendo aqui, tá? Você vai receber lá no grupo esse PDF. Então, se vocês não estão no grupo ainda, se alguém aqui não tá no grupo ainda, me chama no direct. Me chama no direct. Ou escreve eu quero depois aqui embaixo, na hora que eu publicar isso daqui, que eu te mando a inscrição, tá? Ah, legal. Não, vou deixar gravado sim. Quero que você assista. Quero te ver aprovada, Vanessa. Quero te ver aprovada, porque você vai ser aprovada. Ó, tá vendo como mudou? Você vai ser aprovada. Entendeu? Você não quer, você vai ser aprovada. Eu te quero aprovada. Tá? Vocês entenderam, então, o passo a passo da resolução? Aí, depois que você fez tudo isso, você vai resolver. Você vai resolver. Por que eu coloquei esse verifique grifado aqui? Porque muitas vezes você resolve tudo bonitinho e aí na pergunta tá assim, dê a resposta em metros. E você acabou de resolver em centímetros. Você encontrou na resposta 200 centímetros. Aí ele quer a resposta em metros.
Adivinha qual que é a letra A? 200. Nossa, Erson, mas tá certo, não? Ele quer a resposta em metros. Por isso que no final, você tem que fazer isso, ó. Verificar se realmente você fez aquilo que ele te pediu. Então, tá aí o passo a passo fundamental para você resolver uma questão de concurso e não errar. Gente, isso daqui é treino. Isso daqui é treino. Então, você vai executar esse passo a passo para não errar. Agora, essa observação é importante. Nunca, tá? Nunca leia toda a questão para depois tentar resolver. Nunca faça isso. Por que não, Everson? Porque se você fizer isso, você não vai entender. É o primeiro problema. E o segundo problema é, você vai perder tempo, tá? Então, se você tentar ler a questão para depois tentar resolver, além de não entender, você vai perder tempo. Se você não entende, você erra. Se você perde tempo, você acaba usando esse tempo tão precioso, você acaba perdendo ele para outras questões que precisam de tempo. Então, cuidado com isso. Tudo bem? Conta pra mim aqui. Tá fazendo sentido essa live para vocês? Tá compensando estar aqui numa quinta-feira à noite assistindo essa live de aquecimento, essa aula de aquecimento do Projeto TJ? Conta pra mim aqui no bate-papo. Enquanto eu tomo minha água, eu quero ver de vocês se está valendo a pena. Deixa eu ver, Luana. Ah, boa pergunta. Boa pergunta. Gostei. Luana, pensa o seguinte. Eu sempre... a dica que eu dou é... Quando você vai fazer a prova, os primeiros 20 minutos de prova, você deve começar com aquele conteúdo que você tem mais afinidade. Nunca falo que é aquele que você gosta ou não gosta, tá? Aquele conteúdo que você tem mais afinidade. Você vai usar os primeiros 20 minutos de prova com esse conteúdo. Por quê? Como você tem mais afinidade, o teu cérebro vai começar a ligar. Ele vai começar a se conectar. Tá? Então, primeiro é isso. Passado esses 20 minutos, você vai para o conteúdo que você tem menos afinidade. Ah, professor, é matemática e raciocínio lógico. Então, vai para eles. Mas já é. Por quê? Como você tem menos afinidade, você vai gastar mais energia neles. E nesse momento, você está ainda descansado. Então, você compensa o gasto de energia com o seu cérebro descansado. Mas ele já está ligado, porque você já fez 20 minutos de prova. E aquele conteúdo que você tem mais afinidade, você vai voltar no final. Ah, mas eu tô cansado. Então, mas você tem mais afinidade com o conteúdo, então um compensa o outro. Entendeu a lógica? É uma lógica de compensação. Quando você usa essa técnica de resolução de prova, o teu desempenho vai lá no espaço. E vocês não podem esquecer que fazer uma prova de concurso é estratégia. Tem até um concorrente aí que tem esse nome. Né? Você tem que ser estratégico. Não é simplesmente lá vou fazer a prova. Tá bom? Tá respondido tua dúvida, Luana? Tranquilo? Isso aí, Vanessa. Obrigado, então. Se tá valendo muito a pena, que bom. Isso aí, é isso que eu quero. Eu sempre deixo matemática por último. E não está dando certo. Por eu estar... Exatamente. Você percebeu? Então você já sentiu onde está o erro. Tá? Então não deixe, não faça isso. Então, ó, a dica é essa. Primeiros 20 minutos, matéria com mais afinidade. Depois você vai àquela matéria que você tem menos afinidade. Só que sempre controlando o tempo, tá? Não esquece sempre de fazer esse controle de tempo. Tudo bem? Então tá, é isso aí. Gente, a aula com vocês, as lives aqui é exatamente para isso.
Eu quero exatamente essa participação de vocês, tá? Vocês sabem, quem já me conhece, quem já me segue, sabe que o meu propósito de vida é mudar vidas, né? O meu propósito de vida é mudar a vida de vocês para melhor. É fazer vocês serem aprovados, porque é o que me deixa mais feliz. É ver a vida de vocês mudando completamente com a aprovação. E eu sei o quanto isso é importante para vocês. Então eu estou aqui exatamente para isso, para a gente fazer esse trabalho de mudança de vida. Mais do que ensinar matemática, eu falo sempre isso. Mais do que ensinar matemática, é mudar a vida dos meus alunos. Tá bom? Ó, e vamos lá então, caminhando agora, então já mostrei para vocês como resolver, né? E agora a gente vai estudar isso daqui. Alguns termos que se transformam em regras matemáticas. É interessante vermos isso daqui. Por quê? Porque eu falei aqui, ó, no procedimento da resolução, né? Você transformar os termos em regras matemáticas. Então, quais termos podem se transformar em regras matemáticas? Vamos lá. Agora, isso daqui é a parte da aula que agora você desliga tudo à tua volta, hein? Agora é o momento da concentração máxima, hein? Agora é o momento daquelas palavrinhas que eu vou colocar aqui que vão fazer a diferença. Na hora que você olhar para a questão de matemática, você vai falar assim: desgramenta, você estava sempre aí, eu nunca tinha te visto. Você vai ver. Depois do que eu passar aqui agora, você vai ver isso. Você vai olhar para a questão e falar assim: não é possível que você sempre esteve aí e eu nunca te vi. Primeira coisa então, os verbos. Os verbos possui, tem, equivale. Se você encontrar na questão um desses verbos e esses verbos estiverem entre duas quantidades, e essas quantidades podem ser número, pode ser uma incógnita ou não, tá? Por exemplo, eu escrevo assim: a renda familiar de uma família é 10 mil reais. Você concorda comigo que a renda é um número? A renda é um número. A renda familiar, isso é um número. Aí tem o verbo 10 mil reais. O que quer dizer isso? Isso quer dizer uma igualdade. Então, toda vez que eu tiver esses verbos entre duas quantidades envolvendo incógnitas ou não, nós teremos uma igualdade. Tá? Então, a hora que eu escrevo a renda familiar é igual a 10 mil reais. Olha a palavra se transformando numa regra matemática. Você percebe o que é alfabetização matemática? É isso. Tá? Segundo termo, toda vez que você tiver a preposição de e as suas contrações, o da, o do, o dessa, o desse, toda vez que eu tiver o de e eles estiverem entre duas quantidades, mesma coisa. Duas quantidades, pode ser incógnito ou não, tá? Eu escrevo assim, ó. Eu escrevo assim: 15% de 250. Tá lá no texto. 15% de 250. Então apareceu a preposição de. Ou ele fala assim: Joãozinho leu 2/3 do livro. Ou leu 2/3 das páginas do livro. Veja, o páginas do livro, eu não sei quantas páginas tem esse livro. Então isso aqui é uma incógnita. Mas quem está aparecendo aqui? A preposição, no caso aqui. A contração, o das. Everson, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer multiplicação. Toda vez que tiver o de e seus derivados, nós estamos falando em
multiplicação. Ah, então você está querendo dizer que aqueles 15% de 250 era uma multiplicação? Sim. Ah, você está querendo dizer então que o Joãozinho leu 2/3 da página do livro, 2/3, aquilo é uma multiplicação? Sim. Percebe isso? Então, nós estamos com palavras que estão no meio do texto e que puxam para a multiplicação. Tá? Olha lá, hein? Beleza. Por. Quando tiver o por tiver entre duas quantidades. Ou pode ser razão, quociente, proporção, relação. Por. Acabei de falar um agora. 15%. O que é 15? 15%. O que é 15%? É 15 dividido por 100. Ou seja, essas palavras levam você a uma divisão. Percebeu? Essas palavras, elas sempre estarão no texto. Essas palavras sempre vão estar ali. E o que você tem que fazer? Você tem que localizá-las. Por isso que lá no comecinho eu falei, grife os termos, grife os dados. Porque a hora que eu grifo os dados, eu entendo a palavra que tem ali. Vou te dar um exemplo aqui, ó. Vou pegar uma questão da VUNESP. Vou pegar aqui uma questão da VUNESP. Nós estamos falando aqui de VUNESP, o TJSP é VUNESP. Então, beleza, fui lá pegar uma questão da VUNESP. Tá? Não vou resolvê-la com vocês. O que eu quero é apenas mostrar para você como localizar, como eu resolveria. Como eu resolveria não, como você vai resolver a partir de hoje. Depois dessa aula, como isso vai ficar mais claro para você, tá? Então, olha só essa questão aqui da VUNESP. Então, vamos entender, nós vamos localizar nessa questão os termos que se transformam em equações matemáticas, que se transformam em orientações matemáticas, então que estão dentro da alfabetização matemática. Olha só, Cláudia pegou um pote de maionese cheio no armário. Então tem uma palavra aqui que a gente não pode desprezar, o cheio. O pote de maionese está cheio. Tem tudo, tá lá lotado. Utilizou o correspondente a, olha aqui agora, ó, 1/4 de seu conteúdo. Percebeu? A Cláudia utilizou 1/4 de seu conteúdo. Ô Everson, o que você está querendo dizer com isso? Uai, você sabe quanto que tem? Você sabe quanto que tem? Não. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a Cláudia foi lá e pegou 1/4 de X. O que é X? X é o conteúdo do pote, que eu não sei quanto tem. Percebe como eu estou transformando isso, essa linguagem, na linguagem matemática? Tá? Às vezes você lê a questão inteira e não percebe que aquilo está lá. Legal? Vamos seguir a leitura? Vamos lá, ó. Vamos seguir a leitura. Aí ele fala o seguinte. E o colocou na geladeira. Legal. Um tempo depois, Pedro pegou esse pote e utilizou 1/4. Ó, atenção. Pedro pegou esse pote e utilizou 1/3 da quantidade restante. De novo, ó o da aqui, ó. E o mais importante, da quantidade restante.
do que restou. Então volta aqui na Cláudia. Volta aqui na Cláudia. Quanto que tinha no pote? Ah, Everson, o pote tinha X. A Cláudia utilizou 1/4 de X. Então, quanto que restou no pote? 3/4 de X. Eu não vou fazer a operação aqui bonitinha, né? Porque não é o foco da aula, mas eu quero que você entenda isso. Só para você entender. Então, a Cláudia colocou na geladeira isso daqui. O que o nosso amigo, acho que foi o Pedro, né? Deixa eu voltar aqui no enunciado. O que o nosso amigo Pedro fez? O Pedro utilizou 1/3 da quantidade restante. Então, o Pedro utilizou quanto? O Pedro utilizou 1/3 da quantidade restante, ó. Restante. Então, nosso amigo Pedro, olha meu filho aqui, ó, meu filho vindo aqui, ó. Ô Vinícius, boa noite. Ó, o Pedro, Vinícius está lá em Portugal. O Pedro, ele utilizou quanto? 1/3, ó, olha a matemática. 1/3 da quantidade restante. Tá vendo? Quanto que é a quantidade restante? 3/4 de X. Para não ficar X e X, eu vou pôr multiplicação aqui. Então, você está descobrindo quanto que o Pedro usou. A multiplicação de fração. Em cima com de cima, de baixo com de baixo. Legal. Então, o Pedro utilizou 3/12. Só que se você é aluno do professor Everson, antes de fazer a conta, você simplifica. Então, o Pedro utilizou 1/4 de X. Note que o Pedro utilizou a mesma quantidade de Cláudia. A Cláudia usou 1/4, o Pedro também usou 1/4. Então, o que eu queria te mostrar é justamente essa linguagem matemática. Está no enunciado. Você percebeu que eu fui lendo o enunciado e fui montando? Ó, agora qual que é a pergunta? Em seguida, a Catarina utilizou 20% do que havia restado. Ó, ela utilizou 20% do que havia sobrado. De novo, do que havia sobrado. Percebe como que você vai lendo e vai montando o processo? Você vai lendo e vai montando o processo? Então, quanto que sobrou? Vamos lá. Quanto que sobrou? Tinha 3/4. O Pedro, 3/4 de X. O Pedro consumiu 1/4 de X. E sobrou quanto? 2/4 de X. 2/4 de X. Que você pode simplificar. Então, sobrou metade do pote. A Catarina consumiu 20% do que sobrou. Olha isso. Tá? Se eu simplifico, então a Catarina consumiu quanto? 10%. Que eu estou simplificando aqui, ó. Então a Catarina consumiu quanto? 10% do pote. 10%. Percebeu? Percebeu isso? Ah, Erson, mas ele consumiu 20%. 20% do que restou. Mas quando eu penso no pote como um todo, 10%. Presta atenção. Tinha meio. 50%. Ó, olha agora. Olha a grande sacada agora. Tinha meio. Tinha 50%. A Catarina foi lá e consumiu quanto? Consumiu, deixa eu pôr outra tela aqui. Tinha 50%. Meio
de X é 50%. A Catarina foi lá e consumiu 10%. Adivinha qual que é a pergunta da questão? Quanto de maionese sobrou no pote? A pergunta da questão é exatamente essa. Quanto de maionese sobrou no pote? E aí ele quer a resposta em porcentagem. Ele trabalhou o tempo todo com fração e no final ele quer a resposta em porcentagem. Isso é VUNESP. Everson do céu, mas é difícil. Não, não é difícil. Não é difícil. Difícil é você ficar fugindo da matemática e ficar reprovando em concurso. Isso é difícil. Difícil é a vida que você leva até hoje sem estar aprovado do concurso, sem ter um bom salário, sem ter a estabilidade. Isso é difícil. Eu sempre falo isso aqui. Escolha o seu difícil. Se você for lá no meu Story agora, tem uma publicação lá, escolha o seu difícil. Não sei se já saiu do ar, deve ter saído do ar, eu pus ontem. Percebeu? Notou? Então é isso que eu quero de vocês. Essa aula de aquecimento, tá? Nós vamos ter a aula mesmo lá pelo Google Meet. Vou fazer aula com vocês pelo Google Meet. Vocês vão poder interagir comigo na terça-feira. Na terça-feira. Everson, como vai ser essa aula? Como que eu vou receber o link e tudo mais? Me chama depois aqui nos comentários. Ou me manda uma mensagem já no direct. Everson, eu quero participar da aula. Eu quero participar da missão TJSP. Eu quero estar terça-feira no Google Meet fazendo aula com você. Como que eu faço, Everson? Tá? Me manda lá mensagem no direct. E vai ser um prazer te mandar. Vou te mandar o link, você vai fazer a inscrição. Você vai estar comigo. Agora, atenção. Amanhã estarei com você aqui ao vivo às 13 horas. Amanhã, sábado e domingo, no mesmo horário, 13 horas. Nesses 3 dias, tá? E amanhã eu vou falar de um assunto que enrosca muito na tua vida. Amanhã eu vou falar como que você usa a alfabetização matemática para localizar e entender na questão o MMC e o MDC. Fala a verdade, se não é um assunto que te enrosca muito, que muitas vezes você olha e fala assim, nossa, tinha que fazer o MMC, mas eu nem percebi que tinha que fazer o MMC. Fala a verdade, isso já não aconteceu com você. Ou às vezes é o MMC e o MDC, vocês nunca sabem qual é qual. Conta aqui no comentário, diz pra mim aí, se isso já não te aconteceu. Então amanhã, 13 horas, vamos falar de MMC e MDC, tá? Vai ficar gravada? Vai, tá? Eu vou gravar também. Só que é legal você participar comigo se você puder. 13 horas, por que eu escolhi 13 horas? É o horário do almoço. Às vezes você tá almoçando, você vai voltar às 14 horas, então dá pra você ligar, pegar teu celular aí, dá pra você almoçar, dar um meio-dia a 1, depois você vem fazer a sobremesa comigo. Tá? A sobremesa vai ser uma aula de matemática. Beleza, galera? Então é isso aí, né? Espero que tenha sido produtivo, que tenha te ajudado bastante essa aula aqui, tá? Tenha clareado bastante para você. E aí, bora para cima, tá? E espero encontrar vocês aqui amanhã às 13 horas. Amanhã vamos conversar sobre MMC e MDC. Show? Então, beijo para vocês. Vanessa, depois vai ficar. Ô, Luana, obrigado, Vanessa. Que bom. Então amanhã seguimos o nosso bate-papo, tá? Tchau, tchau!